Pai Celestial, neste momento maravilhoso, meu Senhor da glória, nós pedimos ao Senhor que venha visitar o seu povo com poder e graça. Agora, neste momento, Senhor, eu quero apresentar o teu servo, o pastor Jean, que vai ministrar a sua palavra. Usa teu servo, Senhor, conforme a tua vontade. Que o Senhor nesta noite possa trazer o esclarecimento ao nosso coração da sua palavra. Ó Deus bendito, e assim manifesta o teu poder pela tua palavra em cada vida, em cada coração, que todos ao ouvirem sejam abençoados e edificados, Senhor, pela mesma. É assim que nós lhe pedimos, ó Pai Santo, toma o teu servo em tua mão, em teu nome santo nós te agradecemos, ó Deus. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Ainda de pé, abram suas Bíblias, no livro de Gênesis, capítulo de número 4. Vamos ler a partir do versículo 1. Gênesis 4, versículo 1, na versão que eu estou usando, diz assim: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do Senhor, ou melhor, das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. 5. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém? Os irmãos podem tomar os seus assentos. Como disse aqui o nosso pastor, graças a Deus nós estamos de volta à casa do Senhor. Nós tivemos pela manhã um momento muito importante, do qual o pastor Esmeraldo explanou muito bem a importância da ceia do Senhor. E enquanto o pastor Esmeraldo ministrava a palavra do Senhor, me veio na minha mente, pastor Esmeraldo, um momento que eu passei. Eu fui a um salão cortar meu cabelo, alguns irmãos sabem dessa história, alguns boazes. Um salão que não era de costume, e fui cortar meu cabelo. E quando eu cheguei em casa, aliás, quando ele terminou o corte de cabelo, eu tinha falado para ele que era um corte militar, social. E ele disse, sim. E ele começou a cortar o meu cabelo. Todavia, o corte não se dava com tesoura, só era com a máquina. E eu repeti novamente, o meu corte é um corte militar social. E ele, sim. E continuou cortando. E teve uma hora que eu, não sei porquê, quando eu tomo um assento do salão, eu acabo que meio que cochilo. E quando eu me despertei, ele disse, pronto, terminou. E quando ele colocou o espelho, eu parei e me deu vontade de chorar. Ele fez um corte no meu cabelo que eu disse, meu Deus, foi embora toda a boniteza. Calma, gente. Muito bem, eu olhei assim, a moça disse assim, a senhora dona do salão, disse, o senhor gostou? E eu olhei para a mulher assim, eu respirei e disse bem assim, fazer o quê? E paguei, e vim embora para casa. Quem levou a sobra foi a dona Gracilene. Ela ouviu que não deveria ouvir, eu quase choro na presença dela, por conta do meu corte de cabelo. E a primeira coisa que eu disse, pastor Esmeraldo, disse, eu não vou para a igreja. E nós estávamos naquela semana de oração, campanha de oração aqui. E eu disse, eu não vou.
Ele disse: menino, para com isso, que domingo agora é a ceia do Senhor. Eu disse: meu Deus. Aí pesou, a ceia do Senhor pesou, não tem como faltar. E eu olhei e eu disse: eu vou de chapéu. Aí disse: menino, para com isso, vai assim mesmo. Quando eu adentrei a igreja, o Milton olhou para mim e disse: rapaz. Aí o nosso irmão Neison e tantos outros disseram: rapaz, que corte é esse? Eu disse: nem me fala, meu irmão, que eu estou aqui para chorar aqui de tanta agonia que o rapaz fez esse corte no meu cabelo. Então, irmãos, todos os dias, seja reunião de terça-feira, seja reunião de oração, seja culto de ceia, seja culto de doutrina, seja quais forem a programação da igreja, vamos nos esforçar para nós estarmos juntos, seja vigília. Eu infelizmente, pastor Edmar, que eu presto conta ao Senhor, eu não pude estar na vigília do setor oeste, por conta de um serviço que eu fui fazer. Eu senti umas dores na região do rins, e até agora eu continuo com essas dores, só que mais fraca, né? Então não pude estar. Mas, irmãos, vamos nos esforçar, não vamos faltar às reuniões por qualquer coisa, e sabendo nós que o Senhor disse que estaria conosco todos os dias de nossas vidas, e Ele está aqui neste momento. E onde Deus está tem bênção, onde Deus está tem promessa, onde Deus está tem aliança, onde Deus está o milagre acontece. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade de nós estarmos ministrando a palavra do Senhor. E aqui no capítulo 3 de Gênesis, do versículo 1 ao versículo 19, nós vamos ver que após Adão, o homem, Adão e Eva, ignorarem a ordem de Deus para não comer do fruto do qual Deus tinha dado ordem para eles, não somente comer, mas também não tocá-lo, eles acabaram que ignoraram a ordem do Senhor e desfrutaram daquele fruto, e logo veio a consequência da desobediência. Logo o Senhor sentenciou a eles, não somente a Adão e Eva, mas a velha serpente também foi sentenciada. E logo foram expulsos o homem e a mulher do jardim do Éden, e passaram a cultivar a terra que Deus criara. Feito isso, no capítulo 4, no versículo 1 e 2, nós vamos ver que o homem conheceu a sua esposa. Adão coabitou, aqui está na minha versão, coabitou com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Então Caim veio ao mundo, e Caim quer dizer posse. Logo Eva disse: bom, veio o meu filho, agora eu tomo posse das bênçãos do Senhor para nossas vidas, no caso Adão e Eva. Ao passar do tempo, também a mulher deu à luz a Abel, e Abel quer dizer vaidade. Então ela pensou que Caim fosse a posse de todas as bênçãos de que Deus haveria de dar a eles, enquanto a partir de Abel e os demais filhos seriam somente vaidade. E o que acontece no decorrer da história? Diz o versículo de número 2, que depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel era pastor de ovelhas, e Caim, lavrador, ou agricultor, no meu caso aqui é lavrador, e ambos, Deus deu um chamado, ambos Deus tinha um chamado para cada um, Deus deu um chamado para cada um, e isso aqui eu faço uma reflexão. Todos nós temos um chamado diante de Deus. O chamado de Caim era trabalhar a terra, era cuidar da terra, porém o trabalho de Abel era cuidar das ovelhas, dos animais, era fazer com que se multiplicassem, era fazer com que garantisse a segurança e o bem-estar dos animais. Então, ambos tinham um chamado, porém um chamado diferente. Aquele que se dedica, no caso o pastor de ovelha, Abel, é aquele que se dedica a cuidar, a curar, a alimentar, a garantir a segurança e o bem-estar dos animais, ou seja, o pacificador. Cada um de nós temos um chamado. No versículo 3, ao passar do tempo, ambos foram oferecer a Deus. E aqui eu abro um parênteses, irmão, isso aqui não é Bíblia, é eu.
ambos foram oferecer a Deus. E eu vou mais além, ambos foram oferecer sacrifícios a Deus. Tanto Caim como Abel foram oferecer o sacrifício a Deus. Com isso, surge então o primeiro conflito entre um lavrador e um pastor de ovelhas, ou seja, um conflito entre dois irmãos. Eu pergunto a nós aqui, sem precisar responder, nós já tivemos algum conflito no nosso trabalho, com um colega de trabalho? Nós já tivemos algum conflito com um vizinho? Nós já tivemos algum conflito no meio da comunidade, da sociedade? Nós já tivemos um conflito dentro da igreja? Nós já tivemos algum conflito com algum de nossos irmãos? Eu digo aqui para vocês que na criação da humanidade, quando Adão e Eva passam a frutificar, nós evidenciamos que aqui acontece um conflito, ou um primeiro conflito entre dois irmãos, entre dois profissionais daquela época, entre dois irmãos que se conflitaram por conta daquilo que foram oferecer a Deus. Diz o texto, versículo 3, aconteceu que no fim de um tempo trouxe Caim do fruto da terra para ofertar ao Senhor. 4, Abel por sua vez trouxe as primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel a oferta. Irmãos, quando nós apresentamos as nossas ofertas, quando nós vamos apresentar o nosso sacrifício ao Senhor, nós temos que apresentar a Ele um sacrifício com um cheiro suave, um sacrifício do qual Ele possa se agradar. E muitas das vezes, como eu iniciei aqui a minha palavra, a minha fala dizendo que nós devemos nos esforçarmos para estarmos cultuando a Deus independente da reunião. E quando nós nos esforçarmos, nós temos que nos apresentar ao Senhor com alegria. Não vir porque tem que vir. Eu vou ao culto hoje porque eu tenho que ir. Eu vou à reunião hoje porque é preciso. Se eu não for, o pastor vai me chamar a atenção. Eu vou porque alguém vai estar lá, e alguém que me agrada. Eu estarei ali hoje porque é uma coisa que tem que estar presente. Porém, o nosso coração está distante daquilo que Deus não aprova. Então, quando nós oferecermos o nosso sacrifício ao Senhor, que seja um sacrifício como um cheiro suave, agradável ao Senhor, que Ele possa se alegrar daquilo que eu e você estamos oferecendo. Caim ofereceu aquilo que a terra produziu naquele momento, pegou daquilo que produziu e foi oferecer ao Senhor. Porém, Abel não fez assim, ele não tomou uma atitude dessa forma. Ele pegou o melhor, ele pegou a primícia, ele pegou o primeiro do seu rebanho, e ele ofereceu a Deus a melhor gordura para o Senhor, e o Senhor se agradou daquilo que ele fez para ele. Louvado seja o nome do Senhor. E a pergunta é: de que forma eu e você, de que forma nós estamos oferecendo o nosso sacrifício ao Senhor? O nosso culto racional, por exemplo, o salmista diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Ele não disse alegrei-me quando eu estou na casa do Senhor, é quando me disseram que nós vamos à casa do Senhor. E aí, irmãos, eu tiro como exemplo, eu extraio desse texto como exemplo para nós. A nossa alegria não é quando estarmos aqui, a alegria não é só quando os cantores do templo estão cantando, louvando, ou quando algum irmão está aqui a testemunhar de uma cura, a testemunhar de um milagre de Deus. Não, a nossa alegria é quando nós sabemos os dias de culto, quando nós sabemos os dias de reuniões, e nós já nos alegramos, nós já nos preparamos com uma palavra, com um hino, com um cântico, com alegria, e já começa a salmodiar, e já começa a glorificar, e já começa a bendizer o nome do Senhor na cozinha, na pia, no seu trabalho, sabendo que logo mais estará na casa do Senhor.
Mas muitas das vezes essa alegria ela falta. Muitas das vezes a tristeza ela vem, ela bate o dia a dia, porque o Senhor disse que nós teríamos aflição nesse mundo, mas Ele disse também que nós deveríamos ter ânimo, porque Jesus venceu, e se Ele venceu em Cristo Jesus, através do seu sacrifício também nós venceremos. Aí incorre um erro muito grande de quando nós vamos ofertar ao Senhor. Colocamos a mão no nosso bolso, e aí o pastor Romo dizia muito, que quando mexer no bolso da pessoa, mexer no bolso do homem é onde pega o negócio. E muitas das vezes, irmãos, nós procuramos a menor nota, a nota mais velhinha, porque ela pode se rasgar dentro da carteira. Mas o Senhor, Ele olha os nossos corações, o Senhor sonda os nossos corações. Então, quando nós formos ofertar ao Senhor, seja ali na portaria como porteiro, seja ali fazendo a manutenção diária do templo, seja na secretaria, seja em qual for a sua atividade que Deus o chamou, faça, mas faça com alegria, façamos com alegria, para que o Senhor se agrade, porque assim o Senhor se agradou da oferta de Abel. Abel pegou o melhor do que ele tinha, a melhor ovelha, do pasto, a mais gorda, e pegou e foi ofertar ao Senhor, e o Senhor se agradou. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos debilitados espiritualmente, fragilizados, e muitas das vezes nós não oferecemos o que é bom para o Senhor, e muitas das vezes nós oferecemos aquilo que poderíamos oferecer melhor, aquilo que nós não deveríamos oferecer. É para o Senhor, não tem problema não, eu vou chegar às 6h30, o culto começa às 6h30, 6h15 eu chego às 6h30, os irmãos não vão nem perceber, o pastor não vai perceber. Se é para ir para a igreja, a que hora começa o culto? 6h15, então vou tomar banho 6h10, aí se for mulher já se viu, né? Tem que fazer todo um aparato e demora muito. Queridos, façamos com alegria para o Senhor. Sabe por quê? Porque Deus, Ele te deu o melhor. Deus, Ele nos deu o melhor. Ele deu o seu próprio Filho por amor de nós. Sendo nós ainda pecadores, Ele nos escolheu para fazermos parte da sua família. Bendito seja o nome do Senhor. Deus nos chamou para fazermos parte do seu aprisco. Somos ovelhas do Senhor. Então, por que oferecer o pior para Deus? Porque nós não oferecemos o melhor para o Senhor? Pois Caim, ele ofereceu produtos da terra, porém Abel, ele ofereceu as primícias do seu rebanho e da gordura deste. Logo Deus agradou-se de Abel e sua oferta. Quanto a Caim, a oferta não se agradou Deus, e não se agradou nem da oferta e nem de Caim. Logo Caim se irou, e de uma forma visível no seu semblante. Muitas das vezes nós, como pastores de ovelhas, ou como pais, ou como avós, como responsáveis, nós sabemos distinguir quando um de nossos filhos, quando uma de nossas ovelhas está com o semblante caído. Quando muitas das vezes nós admoestamos aquela ovelha, a primeira coisa que fica visível na sua aparência é aquela ira, aquela tristeza, porque fui chamado a atenção, porque fui corrigido, ou porque o papai me chamou a atenção, ou porque a minha mãe me chamou a atenção. É nítido no semblante de nós a nossa tristeza. Às vezes não precisa ser um responsável, pode ser um amigo quando nos chama a atenção, e quando a gente não gosta, a primeira coisa que acontece, o bico cresce, o semblante cai, e é nítido a gente ver na face da pessoa, que a pessoa sentiu aquela chamada, aquele embate, a pessoa se entristeceu, ou quem sabe a pessoa se irou. Ora, Caim se irou, e foi nítido. Deus, ele relata isso na sua palavra, que o seu semblante externou a sua ira. Deus faz algumas perguntas no versículo 6 e 7 a Caim. Ele diz assim: por que você está irado? Por que
descaiu o seu semblante? Se procederem bem, não é certo que serás aceito? A Bíblia não relata que Caim respondeu para o Senhor. Houve um silêncio. Caim se calou. Caim, ele concordou com a sua ira. Ele não respondeu a Deus as suas perguntas. E logo a ira que entrou dentro de Caim foi a ira de ódio, de raiva, de vingança. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo de número 26, ele nos ensina acerca da ira. Ele diz: irai-vos, mas não pequeis. Mas quando é que acontece isso? Irar e não pecar? Quando é que acontece isso? Se Caim irou e pecou. Vejamos. A ira denota um sentimento de indignação por alguma injustiça. Eu estou irado, não foi certo o que foi feito comigo. É uma indignação, denota uma indignação. Você está ali, porém, você busca entendimento, nós buscamos acordo, nós buscamos reconciliação. Essa é a ira que o apóstolo Paulo tem falado. É a ira que nós sentimos, porém nós não pecamos. E quando nós nos iramos e pecamos, é quando entra o ódio, é quando entra a vingança, é quando entra eu vou pagar com a mesma moeda da forma que ele fez ou que ela fez. Aí sim. Aí você dá lugar ao diabo, nós damos lugar ao diabo e nós damos lugar ao pecado. Esta é a ira que adentrou o coração de Caim. E a ira que o apóstolo Paulo fala aos Efésios, é a ira que nós não devemos pecar. Me chamou a atenção. Eu não sou errado, mas tudo bem, eu vou consertar, eu vou pedir perdão, eu vou pedir reconciliação, eu vou ajustar esse negócio, eu vou orar ao Senhor, o Senhor vai direcionar, e isso aí tudo vai passar. Mas você ficou indignado com aquela situação. Nós ficamos indignados com a situação, mas há um controle. O Espírito Santo, ele nos dá esse controle de uma tal forma que nós não pecaremos contra Deus. Mas quando nós damos lugar ao diabo, e quando vem o sentimento de vingança, de ódio, de acertar o mal com o mal, pagar o mal com o mal, aí nós estamos dando lugar ao diabo. E logo nós vamos ceder à tentação. Queridos, Deus é muito bom. A graça e a misericórdia do Senhor é infinita. Ele conversou, ele perguntou ao homem, ele perguntou a Caim, no versículo 6, ele diz: então disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Simplesmente porque Deus, ele recepcionou a forma que Abel ofereceu a Deus, a forma que ele ofereceu o seu sacrifício. E eu pergunto, o nosso sacrifício, a nossa oferta, o nosso culto racional, Deus está se agradando daquilo que eu e você estamos oferecendo ao Senhor? É uma pergunta que eu e você devemos fazer todos os dias. Senhor, Tu estás se agradando com aquilo que eu estou te oferecendo? Ou nós estamos oferecendo, dizia o saudoso pastor Elilde, nós estamos oferecendo a ração para o Senhor, o resto para o Senhor. O que nós estamos oferecendo? Caim foi reprovado porque ele ofereceu qualquer coisa. Eu vou pegar qualquer coisa que a terra aqui produziu, como eu trabalho com a terra, como Deus me chamou para trabalhar com a terra, trabalhar, produzir. Eu vou pegar aqui algumas coisinhas aqui, vou levar e vou ofertar ao Senhor. Não se preocupou em oferecer o melhor para o Senhor. Porém, Abel, ele teve essa preocupação. Ele pegou a primícia, ele pegou o primeiro, ele pegou o melhor daquilo que Deus dera a ele, nas suas mãos, para trabalhar. E Deus se agradou da sua oferta.
Queridos, breve Jesus voltará. A palavra do Senhor diz que Ele virá da mesma forma que os discípulos viram Jesus subir, da mesma forma Ele vai voltar. E a pergunta que não deve nos calar nessa noite é: estamos preparados a ir morar com o Senhor? Estamos preparados para sermos arrebatados? Estamos preparados para herdar as mansões celestiais? Nós somos dignos de ser chamados benditos entre benditos de meu Pai? É uma reflexão que eu e você devemos fazer. Sabe por quê, irmãos? Porque os dias são maus. E muitas das vezes eu falo isso com propriedade, porque eu já passei por isso. Muitas das vezes nós nos assentamos nos bancos, nas cadeiras, nas poltronas das igrejas, cantamos, estendemos as nossas mãos, pulamos, exaltamos o nome do Senhor. Passou aquilo, e aí vem aquela coisa, aquele pensamento diferente. Satanás rouba a nossa mente, os nossos pensamentos, e leva para outro lugar. E Deus não se agrada desse culto que nós oferecemos ao Senhor. Mas o Senhor é misericordioso, mas o Senhor é bondoso, mas o Senhor é paciente, mas também o Senhor, como dizia Carol há muitos anos atrás, Deus é justo, mas também Deus é juiz. Louvado seja o nome do Senhor. Um dia Ele virá como rei, Ele virá como Senhor, Ele virá como juiz, e esse dia estejamos nós preparados, porque a ira do Senhor cairá sobre aqueles que ficarem aqui na terra. E o momento que nós temos para renunciar, o momento que nós temos para dizer: Senhor, eu quero oferecer o meu melhor para o Senhor, esse tempo chama-se hoje. Eu não sei como é que você está ofertando ao Senhor, eu sei como eu estou ofertando ao Senhor, mas cabe aqui uma reflexão para nós. Será que a nossa oferta está sendo uma oferta de Caim? Será que a nossa oferta Deus está de fato se agradando? Mas Deus ainda continua dando a nós essa virtude de nós refletirmos e de nós nos arrependermos, e de nós invocarmos o nome do Senhor, e de nós pedirmos perdão do Senhor, e de nós entregarmos a nossa vida ao Senhor. Cristo nos chama a vivermos uma vida de santidade, de resistência ao pecado, de renúncia. Por quê? Porque todo dia o pecado vem. Todo dia o pecado me chama, todo dia as propostas vêm e me chama, todo dia a tentação vem e me chama, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, e esta noite é propício para nós declararmos isso. Eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Deus, louvado seja o nome do Senhor, eu escolho ser chamado filho de Deus, eu escolho servir a Deus, eu escolho a Cristo Jesus. É o momento de nós declararmos. Irmãos, é preciso nós passarmos por algumas coisas que impedem nós agirmos desse jeito. Muitas das vezes o nosso eu, ele sobressai a vontade de Deus. Deus, ele quer renúncia. Deus, ele quer conserto. Deus, ele quer santidade. Deus, ele quer que nós entreguemos a nossa vida por completo. Por isso nós devemos falar, declarar, dizer nesta noite: eu escolho Deus. Você escolhe Deus, amém? Você escolhe Deus, eu escolho Deus. Eu renuncio ao mundo, eu renuncio ao sistema do mundo, eu renuncio a Satanás, eu renuncio a mim mesmo, por amor de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus.
Escolha Deus, irmãos. Escolhamos Deus em nossas atitudes. Escolhamos Deus nos lugares que eu e você estamos frequentando. Escolhamos Deus quando nós escolhemos as nossas amizades. Escolhamos Deus, irmãos, quando nós estamos em lugares diferentes que não seja no templo. Olha, Deus ele deu ainda a oportunidade para que Caim não praticasse aquilo que adentrou no coração dele, porque Deus sabia a sua prática, Deus sabia o que ele ia fazer, Deus sabia que ele iria tirar a vida de seu irmão. Mas Deus disse bem assim para ele: então lhe disse o Senhor: porque andas irado e porque decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. E ele diz: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Deus tem alertado a Caim dizendo: ei, o pecado está aí fora, não faz aquilo que entrou no teu coração não. Quantas das vezes nós estamos passando por dificuldade, e muitas das vezes a tendência nossa é sair da igreja, a tendência nossa é abandonar o Senhor Jesus. Deus não tem culpa, Deus não tem culpa nas nossas fraquezas. Nós temos que levantar a cabeça e pegar a oportunidade. Quando Jesus disse: ei, se pecares, há um advogado, como diz o pastor Rômulo, um advogado justo e fiel, verdadeiro, que perdoa os pecados, que purifica-nos de todas as nossas injustiças. Irmãos, nós temos que retroceder, nós temos que voltar, confessar e declarar: eu escolho Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. O Senhor disse: o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, Deus disse: olha, Caim, você precisa vencer. Você precisa vencer o que você está vivendo. Nós precisamos vencer os dias maus. Nós precisamos vencer as dificuldades. Nós precisamos vencer as enfermidades. Nós precisamos vencer em Cristo Jesus. E Ele é que nos dá a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. É Deus que nos dá a vitória. É o Senhor que te dá a vitória. Não é a outra coisa, não. É o Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Escolha Deus, escolha ser amigo de Deus. Escolhamos Cristo todos os dias em nossas vidas. Aceitemos Jesus todos os dias. Confessemos nós os nossos pecados todos os dias, porque grandes coisas o Senhor fará. Aleluias. Eu te convido a ficar de pé. É noite de nós escolhermos Deus. É noite de nós declararmos. Todo dia a tentação ela vem, ela chama. Todo dia as propostas indecentes vêm e chama. Nós somos seres humanos, irmãos. Nós precisamos fugir da aparência do mal. Nós precisamos resistir ao diabo, porque a palavra do Senhor é que ele fugirá de vós. Todos os dias vem o pecado e me chama. As propostas vêm e me chama, a tentação vem e me chama, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todos os dias. Aleluia. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram diante do rei, mas eles escolheram Deus.
Eles escolheram ser amigo de Deus. Muitas das vezes a fraqueza vem. Samuel, segundo livro de Samuel, salvo engano, capítulo 11, versículo 1, nós vamos ver que a palavra de Deus diz que era a prática dos reis, na época, em guerra, estarem junto com os seus soldados, junto com os pilotões em guerra. Mas Davi, naquele momento, ele achou de tirar uma folga, ele achou de ficar no seu palácio. E uma certa tarde, ele saiu dos seus aposentos e foi para a varanda. E chegando lá, ele olhou e viu uma mulher bela, bonita, formosa, como diz a palavra do Senhor. E quando ele olhou, ele desejou aquela mulher e queria saber quem era aquela mulher. Chamou seus subordinados e falaram quem era aquela mulher. Mas ele não tomou conta de que ela era casada e de um soldado do seu exército. Ele tomou para si aquela mulher. Todos os dias os pecados vêm e me chamam. Logo mais, daqui a pouco, será segunda-feira. Não pensemos nós que nós não vamos ter luta, que vai ser uma maravilha. Porque eu sou crente, porque eu sirvo ao Senhor, não serei tentado. Ora, se Jesus foi tentado, por que eu não serei tentado? O pecado vem todos os dias, e ele virá, as tentações virá todos os dias. Mas saiamos daqui convictos de que nós escolhemos Deus, que nós escolhemos a Cristo como amigo e fiel, que nós escolhemos a um Deus que é soberano, que conhece as nossas fragilidades. Não deixa nada te amedrontar. Se é uma enfermidade, não se amedronte, confie no Senhor. E aqui é o testemunho para finalizar. A minha mãe ontem, por volta de 1h30, muitas das irmãs conhecem a minha mãe, que ela está enfrentando momentos muito difíceis. Por volta de 1h30, 15 para as 2, eu recebo uma ligação, e minha sobrinha desesperada, a vovó caiu da cama, corra, parece que quebrou alguma coisa, e eu fiquei desesperado. Mas nessa caminhada, eu escolhi Deus. Nesse trajeto, eu escolhi Deus, e disse: Senhor, vai na frente. E chegando lá, eu quebrei, digo, só não quebrou nada, porque Jesus é bom, porque a sua misericórdia, ela dura para sempre. E ela não conseguia se levantar, e tivemos que levantá-la. E ele dizia: ai, eu digo, não, Jesus já passou o bálsamo, ai, Jesus derramou o azeite. E quando foi hoje pela manhã, eu disse: mãe, como estás? Ele disse: estou toda dolorida. Mas Deus guardou a sua serva. Não deixe se abater. Não nos deixemos nos abater pela enfermidade. Não nos deixemos nos abater pela dificuldade, por aqueles midianitas que nos cercam todos os dias. Mas declare: eu escolho Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Escolha ser amigo de Deus. Escolhamos ser amigo de Cristo. Aleluias. Cante ao Senhor nessa noite. Diga para Ele: eu escolho o Senhor, escolho o Senhor, Deus. Para minha vida agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Tem alguém entre nós que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador? Ou tem alguém entre nós que por conta da circunstância deixou a caminhada, se afastou do caminho do Senhor? Está afastado,
Deus, Ele nos chama nessa noite. E eu te oriento a escolher Deus nessa noite. Eu quero convidar, se tiver alguém entre nós que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, ou então que se afastou dos caminhos do Senhor, Deus te chama nesta noite. Eu quero te convidar a vir aqui na frente, nós vamos orar por você. Não resista ao chamado de Deus, porque Deus, Ele tem nos chamado, Deus, Ele nos tem escolhido para sermos a sua família. Da forma que eu e você rejeitarmos o Senhor, Ele vai desconhecer nós diante do Pai. Aí eu pergunto mais uma vez: tem alguém entre nós que quer consertar ou quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Aqui eu escolhi ser amigo de Deus, nossos pastores escolheram ser amigo de Deus, a igreja escolheu ser amigo de Deus. E eu pergunto: você quer escolher ser amigo de Deus? O momento é esse. Deixa Deus entrar no teu coração, permita o Senhor entrar no teu coração. Tem alguém para o Senhor nesta noite? Se não tem, levante a mão comigo. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pelo teu sacrifício vivo do teu Filho amado Jesus Cristo, que tomou forma de homem como nós, e que esteve nesta terra, e que foi, Senhor, na calada da noite, levado para ser julgado, foi condenado à morte de cruz, foi morto, foi crucificado e morto, mas a tua palavra diz também que ele ao terceiro dia, o Senhor o tirou do mundo dos mortos, e eu confio nesta palavra, eu creio nas doutrinas dos apóstolos, eu tenho crido. Por isso, Senhor, hoje é noite de salvação, meu Deus, que haja libertação, que haja oportunidade, Senhor, para novamente aqueles que estão aqui possam ouvir que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Abençoa a tua igreja, aplica, Senhor, esta palavra em nossas vidas, abençoa o teu povo, abençoa aqueles que estão ouvindo ou que estão vendo pelas redes sociais, que esta palavra alcance as suas vidas, que haja salvação na tua casa, que haja libertação na tua casa, que haja a melhor oferta na tua casa ao Senhor. Eu lanço uma palavra profética na tua vida, de cura, de libertação e de salvação, no nome do Senhor Jesus Cristo.